Eu sou Enilton Ribeiro e quero apresentar para vocês nesse momento um lindo sermão que fala acerca da divindade, a Trindade, a divindade de Jesus, a personalidade e a divindade do Espírito Santo. Assista esse sermão, seja abençoado com essa mensagem e um forte abraço. Eu fico feliz de estar aqui na igreja do Maria Auxiliadora, mais uma vez, na cidade de Caruaru, Pernambuco. Caruaru nós temos aí praticamente 60 ou um pouquinho mais de igrejas. Dessas igrejas, Deus me deu a oportunidade de pregar quase em todas essas igrejas. Ou um sermão, ou uma palestra, ou um seminário, ou algo do tipo. E hoje Deus nos deu essa graça de estar aqui com vocês. Irmãos, do ano de 1999, começou a surgir aí no meio adventista algumas ideias relacionadas à divindade. Algumas ideias contra a pessoa do Filho e também a pessoa do Espírito Santo. E tem se produzido materiais, livros, apostilas, lançados sites, lançados aí também canais no YouTube, e alguns têm saído da igreja e criado movimentos independentes, novas filosofias. Então a nossa mensagem dessa manhã trata diretamente acerca da divindade, acerca da Trindade. E é um assunto que tem sido debatido, e quanto mais o tempo passa, mais estão se debatendo acerca desse assunto. Só que as ideias vão aí, cada um dando uma ideia diferente acerca da divindade, acerca da divindade do Espírito Santo e também acerca de Jesus. E sabemos que Deus é um mistério. Abre sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 45. A mensagem haverá vários versos. Se você quiser enriquecer seus materiais para defender essa crença tão importante, se você quiser anotar esses versos na mesma sequência, possa ser de grande valia para você quando você for dar um estudo, ou quem sabe ajudar um irmão que tenha talvez dúvida acerca desse assunto. Isaías 45, verso 15 diz assim: verdadeiramente tu és, ó Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. O texto aí já fala claro, Deus misterioso. Deus é um Deus de mistério. Agora, por ele ser Deus misterioso, não quer dizer que ele não se revela algo acerca da sua divindade para nós. E alguns têm a seguinte ideia: Deus é um mistério, e por ser mistério ninguém compreende praticamente nada. Não, podemos compreender aquilo que ele deixou revelado em sua palavra. Aquilo que não ficou revelado não pertence a nós. Por exemplo, nós temos muitas coisas que é um mistério para nós, mas por ser mistério, não quer dizer que é inexistente. Energia. A energia é algo misterioso. A gente não tem uma compreensão clara acerca da energia, mas eu acredito que você não tenha dúvida que ali naqueles fios corre uma força elétrica. Caso você tenha dúvida, você tem a sua liberdade para tocar no fio descascado. Por exemplo, o amor. O amor não se explica, simplesmente sente. É um mistério do sentimento, porém é algo existente. É algo abstrato, mas existe. Da mesma forma, Deus é um ser concreto, é um mistério, existe e deixa revelado em sua palavra só aquilo que nós temos capacidade de compreender. E é interessante quando vamos falar agora acerca da divindade, agora parece que vai dar um nó na nossa mente. Abre sua Bíblia aí no livro de Deuteronômio, capítulo 6.
capítulo 6, agora parece que emaranhar um pouquinho a nossa compreensão. Capítulo 6 do livro de Deuteronômio, por favor, capítulo 6, e aí no verso 4, é um cântico, é uma chamada de atenção. Aí os teólogos chamam, esse verso, capítulo 6 e o verso 4, na teologia de chama a atenção aí de Israel. Capítulo 6 e o verso 4 diz assim: ouve, preste atenção, Israel, o Senhor, todo maiúsculo, tetragrama, nosso Deus é o único Senhor. De maneira bem clara, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Irmão Enildo, Deus é uma trindade ou Deus é uma só pessoa? Deus é trindade, porém, 3 pessoas. Poxa, Nilton, mas e agora o verso 4 do capítulo 6 aí apresenta que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. De fato, é o único Senhor, apresentando aqui em relação aos deuses pagãos, que circulava o povo de Deus. Porém, precisamos compreender essa expressão aí, único, no idioma que esse verso foi escrito, que é o idioma hebraico. No hebraico, irmãos, há 2 palavras para descrever único. A primeira palavra se descreve único e yahid, único, sozinho. E a segunda palavra, errad, único, errad, composto. Aí você me pergunta, irmão, tem algum exemplo aí para me dar, para clarear minha compreensão? Claro que tem. Por exemplo, o sonho que o rei do Egito, Faraó, teve das vacas e das espigas. Eram quantos sonhos? 2 sonhos. Porém, quando José foi interpretar o sonho, o que José falou? O sonho do rei é um só. É um só. Era um sonho composto, errado, por 2 visões diferentes, mas o sonho do rei é um só. Por exemplo, irmãos, o dia é composto da parte escura e da parte clara. Houve tarde, manhã e tal dia, primeiro dia e assim sucessivamente. Errado. Único composto pela parte escura e a parte clara. Um único composto. Deixará o homem, pai e mãe, e os 2 unir-se-á, se tornando o que, irmãos? Uma só, errado. Carne composto pelo homem e a mulher, um só composto. E agora Yahid? Irmãos, lembram quando Abraão foi sacrificar o filho? Quando ele levanta o cutelo para matar Isaac, Deus fala, não faça nenhum mal a teu único filho. Aí você pergunta, e não combina, irmão? Abraão tinha outro filho, Ismael, mas da promessa era Isaac. Não te faças nenhum mal ao teu único Yahid, filho da promessa, sozinho, não tinha outro. Então agora, irmãos, vamos ler o verso novamente. Verso 4 do capítulo 6. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único que, irmãos, errado, composto pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, Senhor. E agora isso é muito claro na Bíblia. Quando a gente vai estudar a pluralidade de Deus, Deus se manifesta de várias vezes na Bíblia, usando o termo plural. Vai aí no livro de Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, irmãos. No hebraico, há 3 classificações numéricas. É bem diferente do português. Nós precisamos entender que estamos lendo a Bíblia e ela não foi escrita no português. Ela foi escrita no idioma muito antigo. O Antigo Testamento foi escrito no hebraico e uma minoria de alguns versos no aramaico. E o Novo Testamento do grego. Então, irmãos, no hebraico havia 3 graus numéricos. Por exemplo, 1,
quer dizer singular, só, único mesmo, igual ao português. Só que no hebraico há dual, dois. E o plural do hebraico é mais de dois. Aí puxa o plural. É diferente do nosso português. Ok? Agora Gênesis 1, a partir do verso 26, diz assim, irmãos. Também disse Deus, singular ou plural, irmãos? Essa expressão, disse Deus, singular, fala. Façamos, plural ou singular, irmãos? Plural. Aí não é dual, plural. Aí está puxando o plural, mais de dois. É diferente do nosso idioma. Aí diz o seguinte, irmãos. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Plural. Façamos. E alguns dissidentes dizem o seguinte. Deus estava convidando os anjos. Eu, particularmente, não sou feito a imagem e semelhança de anjo. Anjo não é criador de nada. Pelo contrário, são criaturas. E ainda diz no verso 28, irmãos, olha que interessante, verso 27. Criou Deus, pois, o homem a sua imagem. Caso o homem fosse criado à imagem de Deus e dos anjos, essa palavra imagem aí no verso 27 teria que estar também no plural. Por exemplo, imagens de Deus e dos anjos, porém, ela está no singular. O homem foi criado à imagem de um Deus, plural, mais de uma pessoa. E olha o capítulo 3 do mesmo livro, irmãos. Verso 22 diz assim: Então disse o Senhor Deus, singular, eis que o homem se tornou como um de nós. Aí alguém fala assim, não, como um de nós envolve os anjos. Os anjos não são conhecedores do bem e do mal. Aqueles que conheceram o bem e o mal foram expulsos do céu. Adão e Eva não conheciam o bem e o mal. A partir do momento que comeram do fruto proibido, passaram a conhecer o bem e o mal. Aqui, irmãos, no verso 22 diz, olha, eis que o homem se tornou como um de nós. A pluralidade de Deus. Deus conhece o bem e o mal. Além, como um de nós, conhecendo o bem e o mal, mostrando aí que Deus é um ser que se denomina no plural. Agora capítulo 11, irmãos, ainda na mesma sequência de Gênesis, capítulo 11 ainda, falando acerca da pluralidade de Deus. Lembra da Torre de Babel? Capítulo 11, os homens construindo a Torre de Babel, e Deus queria intervir naquela construção. Deus achou por bem cortar a comunicação. Olha o verso 7, Gênesis 11, o verso 7, diz assim: Vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua, a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Alguns podem pensar, não, está convidando os anjos para descer com ele. Será que foram os anjos que confundiram as línguas dos babilônicos? Será que foi? Observa aí no verso 9. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu quem? Quem confundiu, irmãos? O Senhor. Foi Deus quem confundiu a língua dos babilônicos, espalhando aquele povo. Não foram os anjos. Então, quando o verso 7 diz que vamos, desçamos, usando aí o plural, quer dizer que Deus é mais de uma pessoa. E ainda nessa mesma sequência, Isaías capítulo 6, na mesma sequência, irmãos, a Bíblia apresenta acerca da divindade de maneira clara, Deus sendo mais de uma pessoa. Isaías capítulo 6, olha então que é claro esse verso, irmãos. Isaías capítulo 6, quando Isaías teve a visão do trono de Deus. E esse texto a gente utiliza muito para falar no quesito missionário. E agora vamos utilizar esse verso para compreender acerca da divindade. Diz assim, no verso 8. Capítulo 6, o verso 8 de Isaías.
Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia o que, irmãos? A quem enviarei e quem há de ir por nós? Percebe aí, irmãos, que está usando o plural? Quem irá por nós? É muito claro? E olha o verso seguinte agora, o verso 9. Então disse ele, vai e diz a esse povo, ouvi de fato e não entendeis, vede, mas não percebereis. Eu tenho uma pergunta, quem falou isso aqui para Isaías? Quem falou? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Quem fez esse pronunciamento para Isaías? Capítulo 12 de João vai nos apresentar que foi Jesus. Capítulo 12 de João. Abre sua Bíblia no capítulo 12 de São João, o evangelista João. Olha o que diz aí, irmãos, é de maneira muito clara. Quando a gente começa a questionar a palavra de Deus, tirando ela de uma sequência, de um contexto, faz o ser humano crer em cada coisas absurdas. Olha aí, capítulo 12, o verso 40 e 41 diz assim: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se converta, e seja por mim curado. Verso 41 agora, irmãos. Isso disse Isaías, porque viu a glória de quem, irmãos? A glória dele, e falou a seu respeito. Quando você continua lendo o resto do capítulo 12, você percebe que aqui Jesus está dizendo que foi ele que falou para Isaías. E se eu disser para você que foi o Espírito Santo? Se eu falar para você que foi o Espírito Santo que falou aquela expressão para Isaías, está no livro de Atos 28. Atos capítulo 28. Vê, irmãos, que interessante esse verso. Capítulo 28 de Atos. Paulo ia fazer uma viagem, ele foi fazer um sermão, uma meditação para a despedida. E olha o que diz aí, Atos capítulo 28. Para João foi Jesus que falou com Isaías. Para Paulo foi o Espírito Santo. Verso 25 diz assim: e havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio de quem, irmãos? Do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e diz-lhe, ouvindo ouvireis, e não entendereis, vendo vereis, e não percebereis. A pergunta é, quem fez aquele pronunciamento para Isaías no capítulo 6 e o verso 8? Foi o Pai, foi o Filho ou foi o Espírito Santo? Percebe? Há uma contradição? Claro que não. Há uma compreensão para os escritores bíblicos que tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo equivalia à mesma pessoa. Para eles, irmãos, os escritores bíblicos, eles não conseguiam ver diferença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nem em essência, nem em autoridade. Percebemos que Deus é mais de uma pessoa. Alguns por aí querem usar a seguinte ideia: Deus é uma só pessoa, mas apareceu como Pai no Antigo Testamento, como Filho nos Evangelhos e como Espírito Santo na igreja, no livro de Atos para frente. Não é dessa forma. Não é dessa forma. São três pessoas distintas, separadas, e que têm a mesma essência. 1 João capítulo 8, para mim é o verso mais claro acerca da Trindade. 1 João capítulo 8. E que muitos pregadores talvez não tenham utilizado esse verso, têm deixado ele despercebido. Para mim é o mais interessante.
João capítulo 4, desculpe, o verso 8. Carta de João. 1 João, tá? 1 João capítulo 4 e o verso 8. Diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Mas o que tem isso a ver com divindade? O que isso tem isso a ver com trindade? Tem tudo, irmãos. Deus é amor, o texto deixa claro. Eu acredito, irmãos, que Deus é eterno. Ele nunca houve um tempo que ele não existisse. Deus é eterno. Deus ele não é feito de alguma coisa, ele é eterno, ele nunca foi criado. Mas supõe-se que fôssemos colocar uma matéria para Deus, seria amor. Deus é amor. Agora, raciocinemos juntos. Para existir amor, é necessário pelo menos dois elementos. Pelo menos dois elementos. Sujeito que ama e sujeito ou objeto amado. Por favor, não me diga que Deus é amor se eu não tivesse criado nada. Aí você fala, então ele passou a expressar amor a partir do momento que criou o ser humano. E antes do ser humano existir? Então ele passou a manifestar amor depois que criou os anjos. E antes dos anjos existirem? Se Deus fosse uma só pessoa, não teria como ele ser amor. Antes dele criar os seres humanos, anjos ou qualquer outra coisa, não tinha como ele ser amor. Porque não tem como expressar amor sozinho. Só há possibilidade de expressar amor e amor perfeito entre seres iguais. Se Deus é amor, o texto não diz que ele passou a ser amor. O texto diz que ele é amor. É uma afirmação, ele é amor. Para que Deus fosse amor, e um amor eterno, antes de qualquer coisa ser criada, Deus tinha que ser mais de uma pessoa. Porque senão não tinha como ter um relacionamento de amor eterno antes das outras coisas serem criadas. E quem eram essas pessoas, irmãos? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Expressando amor eterno durante toda a eternidade. Aí resolveu criar os anjos. Aí resolveu criar os seres humanos. Com capacidade de amar. Com capacidade de escolha a quem e a quem amar. Isso só Deus pode fazer. Mateus capítulo 8. Desculpa, Mateus capítulo 28. Irmãos, se vocês verem o que eu já li de aberrações acerca do capítulo 28 de Mateus, se eu falar para vocês falam, não, alguns não têm essa capacidade. Tem capacidade, irmãos, de dizer que Mateus 28 não consta no cânon. Não consta, diz que não está nos originais. Não consta. E diz que Mateus 28 foi um acréscimo feito pelo catolicismo ao longo da história para provar a veracidade da então teoria da Trindade. Chega a esse ponto. Eu tenho que inventar tantas ideias, até arrancar versos da Bíblia, para poder provar uma teoria. Olha o que diz aí, irmãos, capítulo 28 de Mateus, aí no verso 19, diz assim, 28, verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Preste atenção nos detalhes desse verso, irmãos. Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome singular do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, se Deus fosse só uma única pessoa, fosse uma pessoa isolada, não tinha como existir esse verso quando fala, se Deus fosse três deuses, esse verso tinha que estar mais ou menos assim, em nomes. Aqui eu aprendo
que Deus é um só em três pessoas. Não são três deuses. Pois se fosse três deuses, estaria em nomes de Deus Pai, Deus o Filho, Deus Espírito Santo. Lembre bem, essa expressão que às vezes a gente utiliza por aí, é uma expressão equivocada. Em nome do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus... Não funciona dessa forma. É em nome do Pai e Filho e Espírito Santo. Deus é um só. Pai, Filho e Espírito Santo. E não são três deuses. E nessa sequência, eu quero ainda ler com você o último verso nessa sequência. 2 Tessalonicenses. Nessa sequência, até postei hoje de manhã na minha página e fiz uma pergunta e eu estou aguardando a resposta. Olha o que diz aí, irmãos, capítulo 3 de 2 Tessalonicenses. Capítulo 3. Eu fiquei encantado quando eu vi esse verso pela primeira vez. Falei, como a Bíblia é completa, Senhor. Obrigado. Como o irmão passou a lição, é bom viver os últimos dias conhecendo a verdade. Que o mundo está uma confusão aí, que o povo não sabe mais em que caminho andar. E nem o que é mais verdade. Diz o seguinte, irmãos, o capítulo 3 de 2 Tessalonicenses e o verso 5 diz assim: Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de quem, irmãos? Quem é esse Senhor aí? Eu fiz a pergunta e está lá. Ou eu estou equivocado, ou esse Senhor aí é o Espírito Santo. Porque se você falar para mim que esse Senhor é o Pai já apareceu na figura de Deus. Se você falar para mim que esse Senhor aí refere-se ao Espírito, a Jesus, Jesus já apareceu no texto. Quem é esse Senhor aí, irmãos? Para mim é muito claro que é o Espírito Santo. Então até agora, no nosso material, lemos simplesmente versos que apresentam a Trindade. E agora, para a Trindade ser mais compreendida, precisamos compreender a essência de Cristo e também a essência do Espírito Santo. Porque, irmãos, os que crerem na Trindade, os que não crerem na Trindade, não discordam acerca da divindade do Pai. Nenhum desses dois grupos questionam a existência do Pai, e nem a divindade do Pai, e nem a sua personalidade. Mas as questões maiores estão entre a divindade de Jesus e a personalidade e a divindade do Espírito Santo. E precisamos compreender esses dois pontos aí. Está no livro de São João, capítulo 1. Quem é Jesus? Porque se de fato, para eu desfazer da Trindade, eu preciso arrumar um lugar para colocar Jesus, e eu preciso arrumar um lugar para colocar o Espírito Santo. Só que nós vamos ver agora quem é Jesus e aonde ele encaixa nesse material. João capítulo 1, verso 1, há 3 sentenças nesse verso. E queremos analisar essas 3 sentenças para concluir a parte que fala de Jesus. Diz o seguinte, irmãos, a primeira sentença: no princípio era o Verbo. Qual princípio? Será que é o princípio de Gênesis 1, verso 1, que diz, no princípio criou Deus o céu e a terra? Será que é esse princípio que João está falando? Eu, particularmente, não creio que seja. João está falando de um ser eterno, de um ser que no verso 14 do capítulo 1 se fez carne e habitou entre nós. E para começar a descrever esse ser eterno, falando acerca da eternidade, de um mistério, João, tendo a mente finita e humana, afetada pelo pecado, ele tinha que começar com uma palavra. E qual palavra? Se no vocabulário humano não tem uma palavra para descrever algo eterno, a não ser a palavra princípio. Então João começa no princípio, mas quando é esse princípio, irmãos? Não é o princípio da criação de Gênesis, é o princípio da eternidade. E quem é esse verbo aqui? A palavra verbo no grego é logos, palavra.
Então diz o seguinte: no princípio era a palavra. No princípio de quê, irmãos? Da eternidade. Irmão, você tem um verso aí que apresenta essa eternidade? Claro que temos. Está lá no livro de Miqueias. Miqueias vai nos trazer aí o princípio que João estava descrevendo aí no livro do Evangelho. Miqueias capítulo 5, uma profecia messiânica. Na Bíblia nós temos cerca de 70 profecias messiânicas. O Antigo Testamento fala, o Novo Testamento confirma. O Antigo Testamento fala e o Novo confirma. E entre essas 70 profecias messiânicas está aí Miqueias, capítulo 5 e o verso 2. Olha o quanto é claro esse verso, irmãos. Espero todos encontrarem para a gente ler, para você compreender de maneira clara o que quer dizer o princípio lá no livro de João, capítulo 1, verso 1. Diz o seguinte, verso 2: E tu, Belém Efrata, pequena demais para refugiar como grupo de milhares de Judá. Agora observe depois da vírgula, irmãos. De ti me sairá o que há de reger entre Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias de quando, irmãos? Da eternidade. Jesus é eterno. Então, quando João 1, capítulo 1, quando apresenta a primeira sentença, no princípio da eternidade, Jesus é eterno. E é uma das características da divindade, eternidade. Jesus se fez carne para nascer aqui nessa terra. Mas antes de Jesus vir a essa terra, ele já era um ser existente lá na eternidade. Voltemos para João, irmãos, para poder ver agora a segunda sentença. João ainda capítulo 1, se você quiser colocar o seu dedinho aí e continuar marcado. Segunda sentença: e o verbo estava com Deus. Irmão Enilton, peraí, agora bananou um pouquinho, porque se Jesus é Deus, como que Deus está com Deus? Se ele já é Deus, há a possibilidade de Enilton estar com Enilton? Deus está com Deus? E se eu te falar para você que é possível na divindade? Porque a divindade não é uma só pessoa, a divindade é mais de uma pessoa. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Observa aí, irmãos, agora o verso 18 do mesmo capítulo aí que você está aberto. Mesmo capítulo, verso 18. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Filho unigênito. Há alguma tradução aí que falou filho unigênito? A sua, Anderson? A sua também? A dela também. Aí, irmão Enilton, é filho unigênito ou é Deus unigênito? Vamos fazer uma viagem no idioma grego para a gente compreender se é filho ou se é Deus. Irmãos, hoje nós temos cerca de 5.000 ou mais manuscritos só do Novo Testamento. E como esses manuscritos eram produzidos? Todos à mão. Só a partir de 1700, 1600 e pouco que começou a se popularizar a imprensa criada aí por Gutenberg, mas antes era tudo à mão. Então você chegou na minha casa, encontrou um livro, achou interessante o livro, não é você pegar e ir lá, ali numa gráfica e tirar uma xerox, não é. Ou nem ir na livraria e comprar um livro. Não era dessa forma, você tinha que copiar o livro. E aí, você copiando o livro, talvez você muito apressado para você ir embora, sei lá, seus compromissos, e aí você quer virar à noite escrevendo o livro. Aí você dá um cochilão, aí a sua mão treme e ali você vai passando. E as letras são muito parecidas. E se não tiver muita intimidade com as letras, a gente tem facilidade de misturar uma letra ou até mesmo um nome com outro nome. Ok, aí você está escrevendo, levou o livro para sua casa com aquele cochilão, com aquele rabisco, que você não viu.
Aí eu chego na tua casa e vejo o livro e falo, posso copiar para mim também? Pode. Quando eu chego naquele rabisco, naquele cochilão, não sei o que você quer dizer. Aí eu acho que ele quer dizer isso, coloco o que eu acho. E aí vai manuscrito, e vai manuscritos e manuscritos, copiando, até chegou em 5.000 manuscritos. Aí na teologia há uma disciplina chamada variante textual, só para compreender esses versos. E agora, irmãos? A pesquisa em cima de todos os manuscritos grego, em cima desse verso, mais de 80% aprova que é Deus unigênito e não filho. Porque no original está aí, monogenes theos, Deus unigênito, e não é monogenes hoios, filho, é Deus unigênito. Então, nessa visão, o verso 18 apresenta duas pessoas chamadas de Deus. Quer ver? Olha o que diz aí. Ninguém jamais viu a Deus. Primeira pessoa. O Deus monogenes theos, unigênito, que está no seio do Pai. Os dois estavam juntos e os dois denominados Deus. Por isso que o verbo estava com Deus e ao mesmo tempo sendo Deus. Quer ver complicar agora na última sentença? Observe ela aí agora. Desculpe, irmãos, eu vou para Salmo para a gente compreender. Bota seu dedinho aí, por favor. Vamos para Salmo 110. Salmo 110. Eu ganhei uma tradução das Testemunhas de Jeová, da Novo Mundo. Eu admiro as Testemunhas de Jeová, o seu trabalho missionário. Uma vez eu visitei o templo, irmãos, eles me trataram tão bem que eu vou te falar uma coisa para você, olha, a recepção faz a diferença. A recepção faz a diferença. Eu dando estudos bíblicos a um rapaz chamado Leandro, lá em Goiás. Eu era recém-batizado, isso no ano 2001. E ele falou assim, olha, o que impede de você ir na minha igreja? Eu falei, vamos? Na hora eu fui, eu estava fazendo um trabalho. Cheguei e sentei ao lado dele, terminou o culto, a reunião foi muito prazerosa, irmãos. E é um pessoal que estuda, afinco mesmo, a Bíblia. E aí agora, esses dias, eu pedi uma tradução, eles praticamente nem gostam de chamar de Bíblia, eles gostam de chamar de tradução Novo Mundo, para ser diferente. E aí, irmãos, a filosofia deles é o seguinte, toda vez que aparece a palavra Senhor, eles traduziram como Jeová. Então, toda vez que você vê a palavra Deus, na maioria das vezes, ou Senhor em sua totalidade, traduziram como Jeová. E aí eu estudando Salmo 110, na tradução Novo Mundo, encontrei um problema. E o problema se desenrola mais ou menos assim, verso 1 do capítulo 110. Disse o Senhor, tetragrama todo maiúsculo, não é na sua Bíblia? Ao meu Senhor, minúsculo e só inicial maiúscula. Assenta-te à minha direita. Então, irmãos, aqui na nossa tradução diz o seguinte, disse o Senhor a meu Senhor. Aí há dois seres chamados Senhor. Só que um Senhor dá uma ordem e o outro Senhor senta. Para sentar à minha direita. Na tradução Novo Mundo diz assim esse verso. A pronunciação do Senhor Jeová é: assenta-te à minha direita. Presta atenção, irmãos. O primeiro Senhor, eles colocaram só Senhor. O segundo Senhor, o segundo Senhor, eles colocaram como Jeová. Ou não era para ser os dois senhores? Aí ficaria equivocado o verso. Senhor, Jeová fala para Jeová. Aí eles cairiam no erro que Jeová é um só. Agora, irmãos, o erro está agora no verso 5. O Senhor à tua direita. Aqui apertou. Irmãos, no versículo 1 diz o seguinte na tradução deles. O Senhor, então, a pronunciação do Senhor Jeová é: assenta-te à minha direita. Jeová manda alguém sentar no verso 1. E é Jeová que senta no verso 5. Aí eu perguntei, ou há dois Jeovás, ou sua Bíblia está errada.
minha Bíblia não pode estar errada. E a própria Bíblia não apresenta dois Jeovás. Eu falei, então, você tem que admitir que Jeová é mais de uma pessoa. E é o que nós cremos, que Deus é mais de uma pessoa. Quem está sentado à direita de Deus, irmãos? Jesus. Jesus é Deus. Deus dá a ordem no verso 1. O Filho senta no verso 5. Porque o Filho e o Pai têm a mesma essência. O Filho e o Pai é denominado Jeová. E não são dois Jeovás. São duas pessoas. Denominada Jeová. Compreendeu? Duas pessoas. Por exemplo, voltemos para João capítulo 1. Você está com o dedinho marcado? Vai ser mais rápido. João capítulo 1. Agora que vai embaralhar um pouquinho mais a segunda sentença, mas eu espero que fique claro para você que está aqui no nosso auditório e para você também que está assistindo aí através desse vídeo no YouTube. Você pode deixar aí seus comentários, também possa enviar esse material para os seus amigos, para que eles também possam ter acesso a esse estudo que a gente está apresentando aqui. Terceira sentença, e o verbo era Deus. No princípio era o verbo, a palavra Jesus. O verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Irmão Enilton, há algum verso que apresente que o verbo é Deus? Há algum verso que apresenta que Jesus é Deus? Aí no mesmo livro, irmãos, capítulo 20. Lembram vocês que Jesus ressuscitou? Eu poderia apresentar uma infinidade de versos apresentando Jesus como Deus, mas eu só vou apresentar pelo menos 2 por causa do nosso tempo, que a gente quer dar uma viajada um pouquinho aqui também no Espírito Santo, para a gente concluir. Jesus então ressuscita. Após a ressurreição de Jesus, os discípulos agora ficam amedrontados, camuflados numa casa, sem saber o que vai acontecer com eles. De repente, Jesus aparece, dialoga com eles, desaparece, só que Tomé não estava quando Jesus apareceu. Minutos depois, Tomé chega, e aí eles falaram, Jesus apareceu aqui, só acredito se eu ver. E se eu ver e puder tocar, aí sim eu vou acreditar. Nesse momento Jesus aparece entre os discípulos novamente. E olha o que Tomé fala para Jesus. O verso 28, capítulo 20 de João, e o verso 28 diz assim: respondeu-lhe Tomé, Senhor meu, e o que mais? E Deus meu. Aí alguém me falou o seguinte: gente, eu já vi barbaridades. Eu já vi barbaridades na Bíblia, mas igual a gente está vendo dos últimos dias, alguém falou assim, Tomé deu um susto. Foi tomado pelo susto e falou, ai meu Deus, igual a gente fala. Eu falei, amigo, a última palavra que um judeu falaria era Deus em vão. Essa expressão, meu Deus, é do Ocidente, não do Oriente. Ai meu Deus, quase bati o carro. Ai meu Deus, que susto! Então vamos dizer que Tomé tomou o nome de Deus em vão, quebrou um mandamento, e Jesus perdeu a grande oportunidade de corrigir a Tomé. Olha o verso 29. Disse-lhe Jesus, porque me viste, credes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus elogiou a atitude de Tomé por reconhecer a sua divindade. Ou Jesus poderia ter falado, Tomé, você está maluco de me chamar de Deus? Parabéns, Tomé. Você acreditou porque viu. E muitos não vão ver e vão acreditar. E o último verso na sequência de Jesus ainda, Isaías. Por gentileza, Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Olha o que diz aí Isaías capítulo 9. Apresentando Jesus aí como Deus, tá? Capítulo 9, verso 6. Profecia messiânica. Porque um menino nos nasceu,
um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Lembra que eu já falei que eu já ouvi barbaridades. E talvez você que está nos vendo aí através do vídeo, também já ouviu muitas coisas acerca da pessoa de Jesus. E sabe o que eu ouvi acerca desse verso? Que aqui não está falando que Jesus é Deus. Aqui está falando que o nome de Jesus seria Deus. O nome, mas não que Ele é Deus. Eu entendo o seguinte, irmãos, a palavra Deus não é nome próprio, a palavra Deus é um título dado a um ser que tem característica divina. Por exemplo, onisciência, onipresença, onipotência, isso são as características de um ser divino. E esse ser divino que tem essas características é denominado de Deus. É um título. Por exemplo, pai não é nome. Pai é um título dado a uma pessoa que tenha filhos. Advogado não é nome. Advogado é um título dado a uma pessoa que fez um bacharelado, passou na prova da OAB e pode trabalhar como advogado. Então é um título dado a uma pessoa. Por exemplo, se você chegar para mim e falar, você é pastor adventista? Não sou pastor adventista. Não sou. Por quê? Porque eu não cheguei na faculdade, não recebi um chamado para assumir uma responsabilidade, então eu não posso ser chamado de pastor adventista. É um título dado a alguém que exerce uma função dada a uma organização. Imagina se eu chegasse aqui e falasse para você, olha, eu quero apresentar agora um psicólogo para fazer uma palestra para vocês. E na realidade eles não fossem um psicólogo. Eu estaria dando um título a uma pessoa que não tem as credenciais para recebê-lo. Dentro desse contexto, irmãos, ou Jesus seja Deus, ou Isaías estava equivocado, mesmo sendo usado pelo Espírito Santo. Porque Isaías dá um título a um ser, não sendo Deus. De fato, ali é o nome de Jesus, dando título a Cristo, porque ele tem as credenciais da divindade. Ele não poderia receber esse título caso não fosse um ser divino. Então, irmãos, eu entendo que Deus é mais de uma pessoa e todos os três recebem o título de Deus e não são três deuses. Por exemplo, meu nome é Enilton Ribeiro e está aqui, controlando a filmagem, meu filho, Enilton Filho. Enilton Filho Ribeiro. Enilton Ribeiro Filho. Se a minha esposa tivesse aqui, Leiliane Rodrigues Rocha Ribeiro. Se Lara tivesse aqui, Lara Rocha Ribeiro. Se Enzo tivesse aqui, Enzo Rocha Ribeiro. Teríamos 5 Ribeiros, mas humanidade uma só. Uma humanidade, mas 5 pessoas com o nome de Ribeiros. Aí teria, Ribeiro está com Ribeiro, Ribeiro está com Ribeiro, Ribeiro com Ribeiro, e assim sucessivamente. Porém, não seria 5 humanidades, e sim uma humanidade só, mas 5 pessoas denominadas Ribeiro, porque pertence à família de Enilton Ribeiro. Então Deus é um só, Deus é uma só divindade, mas em 3 pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, os 3 tendo a mesma essência, a mesma divindade, porém, não são 3 divindades. Eu espero que possa ter ficado claro na sua mente. E quem é o Espírito Santo? Eu quero ler pelo menos 3 versos para a gente concluir. Eu queria que você fosse aí, lá no livro de João, capítulo 14, por gentileza. São João 14. Se fosse para a gente agora, irmãos, traduzir aquele verso de São João 1, verso 1, ficaria assim, né? No princípio era Jesus, Jesus estava com Deus, Jesus era Deus. Ficaria mais ou menos assim a tradução. João 14.
Todos encontraram? João 14 diz assim: coloca o seu dedinho em João 14 e vá para Atos, por gentileza. Nós só vai ler Atos e volta para João. Atos capítulo 5. Lembra você de Ananias? Ananias vendeu uma fazenda e tinha prometido dar uma grande soma de dinheiro caso vendesse a fazenda para a igreja. E ele conseguiu vender a fazenda. E na hora de dar o dinheiro, ele mentiu o valor da fazenda. Ele não foi verdadeiro. Vende a fazenda por X, na hora de dar o dinheiro, fala que só foi X. E olha como desenrola Atos 5. Aí no verso 3 desenrola a história assim. Quando ele falou o preço, então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentistes ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o, porventura, não era teu? Ele era teu, você propôs para quê? O campo já era teu, para que você propôs? E vendido não estava em teu poder? Como, pois, assentados no teu coração esse desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Pedro está falando que o Espírito Santo é o quê? Quer um verso mais claro? Você propôs que iria doar tanto. Agora você chega aqui e fala que só vendeu por tanto. Para que você vai fazer isso? Você poderia ficar com o campo, para você já não era seu mesmo, mas você propôs. Agora você mentiu ao Espírito Santo. Lembra que você não está mentindo para homens, você está mentindo para Deus. Naquela hora, Ananias morreu. A esposa chegou desesperada. Pedro falou: olha os pés dos camaradas que enterraram o seu marido, você vai morrer também. Pá, morreu também. Porque os dois estavam combinados. Quem é o Espírito Santo? Deus. João 14. São João capítulo 14. Para mim aqui é uma das coisas mais interessantes. Jesus, irmãos, agora logo já se preparando para subir para os céus. Jesus agora fala, irmãos, no verso 16 para os discípulos. 14 e 16. E eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Aqui eu já vejo as três pessoas, irmãos. Eu, Jesus, rogarei ao Pai, Deus o Pai, e para que Ele envie quem? O Consolador. Mas essa aqui não é a questão aqui é outra, a questão aqui é a essência do Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Precisamos entender essa palavra outro e a palavra Consolador. É por isso, irmãos, que eu falo que não tem como você fazer uma exegese profunda de um verso para compreender uma crença sem ter acesso aos originais. Não tem como. Porque, irmãos, os originais têm costumes, crenças, tradições, ditados, vocabulários antigos. Por exemplo, se eu chegasse a escrever uma carta hoje dizendo assim: todo mundo sabe que Enilton é esposa da Leiliane. 2000 anos depois, você fosse ler essa carta, aí você pensava assim: ó, todo mundo sabe que Enilton é esposa da Leiliane. Mas peraí, não é todo mundo que sabe, não. Você não tem que viajar lá na minha cultura, no meu país, nos meus costumes. Eles tinham um costume de falar todo mundo, os conhecidos, amigos. Entendi. Aí eu escrevo aqui hoje. Hoje eu jantei paca. 2000 anos depois você está lendo esse texto. Ele comeu paca. O que é paca? Paca é um bicho. Caramba. Enilton comeu paca nesse dia. Aí você, não, peraí, eu não posso tomar uma decisão precipitada no texto, eu tenho que ir lá naquela época. Eu entendi que ela tinha um costume lá no Brasil de falar, comeu paca, porque comeu muito, está abarrotado, está feliz, comeu bem. Ele não comeu um animal. Mas fulano é um gatinho, fulano... Nossa, chamou fulano de gato, um quadrúpede, que isso? Não, é uma expressão, chamar alguém de bonito. Se a gente não conhece esses detalhes, irmãos, a gente não conhece os textos.
Então agora vamos para a compreensão do outro. No grego havia duas palavras para descrever outro. Outro e outro. Por exemplo, uma caneta. Caneta aqui de plástico, azul 07. Aí eu falo para você, traga uma outra caneta. Aí você vem, traga ela. Não, amigo, não. Eu estou falando para você que eu quero outra caneta. Aí você vai. Não, está errado. Eu quero outra. Ah, rapaz, então é essa. Sim. Percebeu? No português não tem outro para distinguir de outro. É outro. E se eu não usar uma expressão facial mais forte, um tom de voz mais firme, você não vai distinguir. Então, na minha expressão e no contexto do que eu estou falando, que você vai compreender que eu quero outro. Ah, entendi agora. Está aqui, olha, modelo diferente, marca diferente, material diferente, mas é caneta. Só que no grego havia palavras diferentes. Por exemplo, irmãos, outro da mesma espécie se escreve alos, ou alus, como queiram. E outro de espécie diferente, heteros. Daí vem a palavra heterogêneo, heterossexual, de espécie diferente, de natureza diferente. E outro da mesma natureza, alus, ou alós. Então agora vamos ler. Verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro alus ou heteros? Alus, da mesma natureza. E ainda diz o verso, outro consolador. Jesus já é o consolador. Essa palavra consolador é paracletos. Todavia, escreve para que não pequeis. Mas se todavia pecar, temos o que, irmãos? Um advogado. Paracletos significa ajudador, consolador, confortador e advogado. Então Jesus é o nosso suficiente advogado. Ele já é o nosso consolador. E Jesus subiria para o céu e deixaria um outro consolador, o Espírito Santo, que é da mesma essência, da mesma natureza. O Espírito Santo é? O Espírito Santo é Deus. Romanos 8. Romanos capítulo 8. E eu digo a vocês, estamos chegando ao final. Romanos capítulo 8 de Romanos. E o verso 27. Olha, irmãos, a divindade do Espírito Santo compreendemos de maneira já bem explícita, né? A gente não vai fazer um estudo aqui sobre a personalidade, a gente não tem tempo, mas olha, observa o verso 27. E aquele que sondou os corações sabe qual é a mente do Espírito, ou seja, ele tem mente, ele é um ser que tem personalidade, ele tem mente. E por ter mente, olha agora, irmãos, o livro de 1 Coríntios capítulo 2, olha que fenômeno, por ter mente, capítulo 2 de 1 Coríntios, no verso 11, olha o que diz aí, irmãos. Para mim, esse texto por si só já esmiuça tudo. Capítulo 2, o verso 11 de 1 Coríntios, olha. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. A mente do Espírito faz ele ser um ser inteligente ao ponto de conhecer as profundezas de Deus. Por que a gente se conhece? Porque somos seres humanos. Eu sei que você é mortal, você sente dor, você tem sono, você tem fome. Por quê? Porque somos iguais. Por isso, eu compreendo você. E aí o texto diz lá o quê? Assim também é as coisas de Deus. São as coisas de Deus. Ninguém pode compreender senão o Espírito de Deus. Para compreender a Deus, só um ser com a mesma essência, só um ser com a mesma natureza, sendo o Espírito Santo também da mesma natureza. Penúltimo verso. Apocalipse capítulo 16. E vocês vão ficar pasmos do que está acontecendo no mundo, irmãos.
Pegando uma deixa da lição, Apocalipse capítulo 16. O inimigo, ele é mestre em criar contrafação. Mestre. O que é uma contrafação? É uma cópia. Copiar. Inventar. Ele é invejoso. Tudo que Deus desenvolve, ele falsifica. E olha o que diz aí, irmãos, verso 13 e 14 do capítulo 16 do Apocalipse. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Espíritos imundos saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Uma trindade. Dragão, besta, falso profeta. Quem é o dragão, irmãos? É Satanás. O dragão é Satanás. Quem é o dragão na profecia bíblica trazendo para os nossos dias? O movimento do espiritismo moderno. Quem é a besta? O poder papal representado pelo catolicismo romano. E quem é o falso profeta? Na profecia bíblica, o falso profeta está descrito no Apocalipse 13, a partir do verso 11, a segunda besta, que é denominada os Estados Unidos da América. Porém, ali teve a origem de todo esse movimento neopentecostalismo aí, que está atingindo o mundo. Então, traduzindo, são os cristãos apostatados. Agora, irmãos, o que o dragão quis fazer lá no céu? Derrubar a figura do Pai. Derrubar a pessoa do Pai. Serei semelhante ao Altíssimo. E por isso ele foi expulso do céu. O que a besta quer fazer hoje, irmãos? Ficar os filidei, substituto filho de Deus. Querer as prerrogativas de Cristo. E o que os evangélicos apostatados, principalmente os movimentos dissidentes do adventismo, quer fazer nos nossos dias? Desfazer do espiritismo, desfazer do Espírito Santo. Ou seja, irmãos, como a trindade de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, o inimigo criou uma falsa trindade, o dragão, a besta e o falso profeta, para derrubar cada uma das pessoas da trindade, irmãos. Satanás, ele tem seus mecanismos para criar ideias, para derrubar cada uma individualmente das pessoas da trindade. Que desfazendo da trindade, desfez de tudo. Eu não acredito, eu particularmente não acredito que Satanás iria criar uma falsa trindade, caso a trindade verdadeira não existisse. Ele está copiando aquilo que já existe. E o nosso último verso desta manhã é um apelo que eu quero fazer para você, baseado na divindade do Espírito Santo. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, por gentileza. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, nós vamos finalizar aí nessa passagem. E o assunto não esgota aqui. Talvez, se tivéssemos tempo, poderíamos falar mais e mais e mais ainda acerca do assunto. E talvez na internet você vai encontrar outros materiais falando acerca desse assunto, talvez com mais riqueza de detalhes, e talvez também desfazendo tudo que foi apresentado aqui. Mas Deus quer que a gente fixe na nossa mente que Ele é um ser, uma única divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O último verso aí, irmãos, Efésios capítulo 1, diz assim, verso 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Qual é esse Espírito Santo da promessa? Eu rogarei ao Pai. É o Espírito de Deus, o Espírito Santo que Jesus prometeu que o Pai enviaria. Verso 14. O qual é penhor da nossa herança
até ao resgate da sua prosperidade, em louvor da sua glória. O Espírito Santo, irmãos, é o penhor do nosso quê, irmãos? Da nossa herança, do nosso resgate. Ele é o penhor. Irmãos, era para me ter uma aliança aqui, não dá tempo de eu tirar a minha, eu vou embananar um bocado aqui. Mas suponha que você precisa de uma soma alta de dinheiro e você não está com o nome muito bem na praça, numa instituição bancária. Você pega uma joia, você vai lá na Caixa Econômica e quer impiorar a joia, porque eles fazem. Piorar a joia te dá a soma de dinheiro. Você fala, preciso de X. Aí o cidadão falou, olha, tudo bem, seu nome não está legal, mas aqui eu vou deixar essa joia, ok. E vai para a tua casa. E um tempo, combinado, é para você ir lá voltar a pagar aquele valor e resgatar a sua joia. Então o que a joia se tornou, irmãos? Penhor. Ela é a garantia que você vai retornar no banco e pagar aquela quantia de dinheiro. Só que o gerente daquela carteira de investimento estava tão feliz porque você foi lá pegar o empréstimo e cumpriu o alvo dele que ele esqueceu de testar a joia. Aí ele testa a joia e entende que a joia é falsa. Quem garante que você vai voltar? Se você já deixou de propósito a joia falsa. Eu não sei se você já compreendeu tudo que eu quero dizer. Jesus prometeu voltar a essa terra. E quem que ele deixou como penhor? O Espírito Santo. E se o Espírito Santo não for Deus, quem garante que Jesus vai voltar a essa terra? Quem garante? Se o Espírito Santo, irmãos, não for Deus, pode tirar o cavalinho da chuva. Jesus deu um golpe em nós. Ele não vai voltar. Mas eu acredito que Jesus vai voltar porque ele deixou um penhor verdadeiro. Ele deixou um penhor alós, da sua natureza, da sua essência, outro igual, é um outro Consolador, Paracletos, Deus Espírito Santo. A garantia que Jesus vai voltar porque ele deixou um penhor até o resgate da mesma essência, Deus como ele, quem prometeu. Eu digo a você que está vendo agora o final desse vídeo, essa mensagem. Querido, eu faço um apelo para você que você entenda que o Espírito Santo é Deus. Para você que não aceita a divindade do Espírito Santo, se Jesus voltar e você ainda estiver crendo nessa ideia, talvez você corra o risco de se perder. Porque o Espírito Santo é Deus. E Jesus deixou um penhor com a sua mesma essência e natureza, garantindo assim o seu retorno. Continuemos estudando a palavra de Deus. Muitas falsas ideias vão surgir. E não falta o que falar. E não falta o que querer ensinar. Mas a palavra de Deus mostra, irmãos, de maneira clara, a existência da Trindade, de um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E também uma falsa trindade, o dragão, a besta e o falso profeta, lutando para derrubar individualmente cada pessoa da Trindade de Deus. E Jesus voltará. E eu acredito que ele só levará para o céu aqueles que têm o Espírito Santo no coração. Porque, irmãos, a promessa é que o Consolador viria, verso 16, o verso 17 deixa que ele ficaria conosco e em nós. Conosco e em nós, para sempre. Para sempre. Que Deus te abençoe nesta manhã. E que juntos possamos fortificar a nossa fé, acreditando cada dia mais na palavra redentora de Jesus e no que ele ensina acerca da sua divindade. Meu filho cantará um hino para a gente fazer uma oração. Peço que você medite na letra desse hino, possa entregar o coração a Jesus e pedir que o Espírito Santo permeie no meu coração e na minha mente,
em que quando Jesus voltar, vamos subir juntos, atracados com Jesus e também com o Espírito Santo, que Ele não abandonará jamais os filhos de Deus.